Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo, todos acharam, irmãos? Amém? Todos acharam aí? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, convido hoje a pensar em Jesus de uma forma um pouco diferente. Talvez essa carta, a igreja de Laodiceia, ela representa um elemento muito comum da nossa vida cristã, e eu vou mencionar isso. Mas para aqueles que não sabem, ou para aqueles que estão se chegando agora, a comunhão dos irmãos, quem já ouviu falar das 7 igrejas, carta das 7 igrejas da Ásia? Levanta a mão, que está aqui em Apocalipse. Beleza, então muita gente não ouviu. Então as igrejas são Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. 7 igrejas no Apocalipse. O Senhor, essas igrejas, elas representam uma fase da igreja na Terra. As 3 primeiras igrejas, quero ver quem está ligado e vai poder falar agora que eu já falei. As 3 primeiras. Aí, se é um teste surpresa, já está em recuperação. As 3 primeiras igrejas. Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Essas 3 primeiras igrejas representam um período que a gente chama de período apostólico. É aquela era apostólica, aquele período de 100 anos, 100 às vezes 200 anos dos apóstolos. Após a morte do Senhor, vieram João, Paulo e todos os seus discípulos e durou esse período. Porque você pode perceber que nessas igrejas, uma fala da perseguição que os cristãos sofreram, outra fala da estrutura inicial ali do evangelho, da igreja no caminhar comunitário, enfim. E nenhuma delas mencionam a volta do Senhor. Essas 3 primeiras. As 4 últimas, agora quero ver se vocês sabem, vamos lá? Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, show, viu? Aí o pessoal tá afiado. Essas 4 últimas igrejas, todas elas mencionam a volta do Senhor. Então elas estão no início e no fim. O que significa, irmãos? Que aquela primeira igreja apostólica, que surgiu logo após a morte do Senhor, ela terminou na era apostólica. E depois surgiram essas últimas 4 igrejas que vão permanecer até a volta do Senhor. E essas 4 igrejas têm características diferentes, irmãos. Tiatira é que comumente se assemelha ao movimento católico. O Senhor ali é rasinho. Tem ali Jezabel, uma mulher ensinando uma série de coisas, e o Senhor chega e fala assim, não vou lançar outra coisa pesada sobre o ombro de vocês, a não ser que não se lance nas coisas profundas de Satanás. O Senhor fala para Tiatira. Para Sardes, a gente considera o movimento evangélico. Movimento evangélico, por quê? Tem aparência de que vive, mas está morto. Consolida o resto que está para morrer, senão vem a ti sem demora. Então, assim, é um movimento evangélico, Muita aparência, muita coisa, mas se for olhar por dentro. Filadélfia, o nome Filadélfia já diz, irmão, amor fraternal. A igreja que tem pouca força, mas não nega o Senhor e guarda a palavra. Tem uma chave de Davi,
cuja a porta que abrir ninguém fecha e que fechar ninguém abre. Olha só o que essa igreja de Filadélfia tem. Essa igreja vai ser guardada numa aprovação que vai se levantar sobre todo mundo, ela vai ser guardada. Ou seja, que igreja é essa? Guaratiba. Amém, pô. Só o John recebeu. Amém. Igreja de Guaratiba. Irmãos, eu estou brincando assim, mas é verdade. É o que chama de a igreja do amor fraternal, ou seja, onde há amor entre os irmãos. Amém. Filos é um tipo de amor grego, né? Que é amor fraternal. Então, Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Tem pouca força, mas não negaste o nome e guardaste a palavra. Irmãos, quem dera parasse por aí. Perfeitinho. Agora, sabe de uma coisa interessante? Todas as outras igrejas têm condenação do Senhor. Tem, porém, contra ti isso, aquilo, outro. Tem, porém, contra ti isso, aquilo, outro. Sabe qual é a condenação de Filadélfia? Nenhuma. Filadélfia não tem condenação do Senhor. Mas Filadélfia só tem bênção. Quem não quer ser Filadélfia? Mas, irmãos, infelizmente tem uma última igreja. Estava tudo tão bom. Tem uma última igreja. Que a última igreja é a igreja de Laodiceia. Não sabe o que a gente pensa que seja a igreja de Laodiceia? Laos, lei, de que? Povo. Então, povo da lei. Mais ou menos assim, um povo que acha que sabe alguma coisa, né? Porque pelas características da carta é assim, estou rico, abastado, de nada tenho falta. É uma igreja que chegou em Filadélfia, conheceu o amor fraternal, se encheu das virtudes do amor fraternal, ao invés de parar aí, deu um passo além, saiu do amor fraternal e começou a se encher de si mesmo. Bom, está difícil, está confuso conhecer isso, tá? Entender isso que eu estou falando? Está confuso? Não? Então, assim, essas 7 igrejas representam uma fase da igreja na Terra. Obviamente que elas podem também, em determinado momento, significar uma coisa ou outra. Por exemplo, a gente aqui pode experimentar uma coisa que Tiatira está experimentando, ou que Sardes está experimentando, mas, assim, cronologicamente, representa uma fase da igreja na Terra. E essas igrejas vão permanecer até a volta do Senhor. Amém? Irmãos, a grande questão de Laodiceia, eu queria parar em Filadélfia, mas infelizmente não dá. A grande questão de Laodiceia é que ela era uma igreja autossuficiente. Ela disse, sou rica, bastardo, de nada tenho falta. Ela é autossuficiente. Ela é uma igreja de mornidão espiritual. Mornidão, experimenta uma coisa, irmãos. Acorda de manhã e toma um copo de água gelada. Maravilha, nesse calorzão. Ou então toma um copo de água a temperatura ambiente. Maravilha. Ou então, irmão, tu dá uma esquentadinha, bota 20 segundos no micro-ondas, potência 10 de um copo d'água, e nesse calorzão tenta beber. Bebe aquilo, dá aquela ânsia, dá um jogo. Já tentaram fazer isso? Dá um brulho no estômago, porque é morno, não é nem quente nem frio. Era o que era a igreja de Filadélfia. Desculpa, de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia diz assim, ó, sou rica, abastada, de nada tenho falta. Mas o Senhor fala, na verdade você é pobre, falando para ela. Ela se achava rica, mas ela era pobre, porque ela tinha uma riqueza que para o Senhor não significa nada. Que riqueza é essa que para o Senhor não significa nada? Dinheiro, riqueza material. Irmãos, tem gente que é tão pobre, que se você tirar o dinheiro dela, não sobra nada. É só o dinheiro que a pessoa tem. E aí expressa uma pobreza, porque esse dinheiro humano aqui não representa nada para o Senhor. A verdadeira riqueza para o Senhor é outra coisa, são outros valores, não é o dinheiro material. Então Laodiceia estava cheia de dinheiro, mas espiritualmente pobre. Laodiceia, ó, sou rica, abastada, de nada tenho falta, achando que estava vendo tudo. O Senhor falou, cara, você é cego, essa igreja é cega, ou seja, uma igreja que não vê nada. E uma igreja nua, uma igreja em pecado, porque é uma igreja que não tem as roupas que cobrem a nudez. O que o Senhor fala para essa igreja, irmãos? Aconselho que de mim compre o colírio, para que veja, tira as escamas dos olhos, mas compra uma coisa muito especial, que ele mencionou aqui. Aconselho que compre ouro. Que tipo de ouro, irmãos? Ouro de Ofir! Ouro de Ofir, conforme diz a música Raridade, não é isso? Como é que é a música? Vale mais que reflete a imagem do Senhor. Qual a parte do ouro do Ofir? Mais raro que o ouro de Ofir. Não é esse ouro que ele está falando aqui, irmãos? Compre ouro de Ofir. Não, não é. Então por que cantou essa música? Me vem à mente. Mas é um tipo de ouro que é um ouro refinado pelo fogo. Sabe o que é ouro refinado pelo fogo? Ouro, vocês sabem que é uma pedra, né, irmãos?
vocês estão entendendo mesmo de ouro, hein? Ouro não é uma pedra, irmãos, ouro é um metal. Metal que é encontrado na natureza. Esse metal é derretido. Quando esse bota no fogo ali muito forte, esse metal derrete. Todas as impurezas saem e fica o ouro nobre, nobrérrimo, 24 quilates. Só que, se você pegar um ouro 24 quilates, ele quebra muito fácil. Então, eles colocam ali alguma liga de metal, de bronze, de cobre, para dar segurança àquela liga. Tá? Esse ouro refinado pelo fogo, ouro na Bíblia, irmãos, representa a essência divina. Ouro na Bíblia é a essência divina. Ouro refinado pelo fogo é a essência divina trabalhada na humanidade de Jesus. Então, ouro refinado pelo fogo é a essência divina trabalhada na humanidade, passado pelo fogo da cruz. Agora é um ouro que ninguém conseguiu produzir, irmãos. É a vida divina, é o poder de Deus trabalhado nas fraquezas humanas e agora se empoderou de todas as fraquezas humanas para potencializar virtudes a todos aqueles que o buscam. É o ouro refinado pelo fogo. Mas tem uma cena, irmãos, que é dramática e interessante e que não é estranha para nenhum de nós aqui. Que é Jesus fazendo o quê nessa igreja? Fala, Yasmin. Você falou aí? Batendo na porta. Ele está batendo na porta e o que ele está falando, Claudineia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele. Já parou para pensar? A gente sempre usou muito isso nos evangelismos, né? Pai, aceita Jesus, cara. Ele está à porta e bate. Abre o seu coração para Jesus entrar, né? Esse texto aqui não tem nada a ver com isso. Esse texto está falando de uma igreja, de pessoas que já são do Senhor, mas de uma igreja que colocou Jesus para fora. Colocou Jesus para fora. Que coisa triste, irmãos. Colocou Jesus para fora. Aí o Senhor está na porta batendo. Irmãos, essa cena, tá? Essa cena de uma igreja autossuficiente, uma igreja avarenta, uma igreja pecadora, uma igreja que bota o Senhor para fora, sabe? E mostra o Senhor querendo entrar. Isso pode representar a nossa própria característica, mas isso é uma cena muito normal. Todos nós, na nossa vida inteira, nós cometemos algum tipo de pecado, nós nos tornamos de alguma forma autossuficientes, mas a gente sempre tem na mente o quê? Que o Senhor está na porta batendo. E se eu me arrepender, eu posso me arrepender e mudar de vida. É ou não é verdade? A gente sempre não pensa assim? Então é uma cena clássica. Todos nós filhos, não tem ninguém que nunca tenha pensado assim. Eu penso assim sempre. Nos erros que eu tropeço, nos meus problemas, eu tropeço hoje e falo, se tem misericórdia, mas amanhã eu vou me arrepender, porque eu creio que o meu Senhor está na porta batendo, eu vou abrir a porta, ele vai entrar e vai cear comigo. Amém, irmãos? Não é assim que a gente pensa? Então, de certa forma, essa igreja não está trazendo nenhuma novidade. O Senhor está batendo na porta, representa uma igreja que deu vazão ao pecado. Colocou o Senhor para fora, colocou o Senhor em segundo lugar, em terceiro lugar. Ele quer sempre ser o primeiro, mas colocou o Senhor lá. Beleza, presta atenção, vão entender onde eu quero chegar. Mas é isso, Márcio, vamos ver Jesus de uma forma diferente. Mas até então o que eu falei aqui é um Jesus muito normal. Todos nós vivemos isso, né? Essa igreja que infelizmente deu um passo além, sabe? Caiu no caminho que não agrada o Senhor, mas o Senhor está ali na porta, batendo, querendo entrar, querendo trazer o arrependimento, querendo trazer consenso espiritual, querendo trazer... Mas essa semana eu experimentei algo da parte do Senhor e talvez, não sei, irmãos, pensa se os irmãos não vão experimentar junto comigo. Eu queria ver Jesus de uma outra forma, ou pelo menos eu senti o Senhor falando comigo assim de uma outra forma. Alex, estou um pouco cansado. Vocês vão entender. Abra comigo, abre aí, por favor. Eu vou de Lucas 24, versículo 13. Vocês vão entender essa história. Essa história é uma história muito conhecida. Essa história trata dos discípulos do caminho de Emaús. Jesus tinha morrido. Já caíram, Pedro? Jesus tinha morrido. Passaram-se uns 4, 5 dias, porque 3 dias que ele tinha ressuscitado, devia ser o 4º, 5º dia. 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo embora para uma aldeia chamada Emaús. No meio dessa viagem, Jesus aparece com eles e vai conversar com eles. Jesus percebeu que eles estavam muito tristes, abatidos, e eles iam falando, poxa, aí Jesus falou, o que vocês estão falando? Aí ele falou, cara, você não sabe, você é a última pessoa que está saindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu nesses dias? Ele fala, o que ele fala? Jesus falou. Aí eles falaram, eles não tinham reconhecido Jesus logo de cara, eles não reconheceram. Jesus tinha ressuscitado e estava um pouco diferente.
Aí disseram, do profeta que a gente seguia, que era Jesus, que, poxa, que falou e as nossas autoridades crucificaram ele, pô, ele fez tantos milagres, ele falou a palavra de Deus, a gente achou que era ele que ia resgatar Israel e tal, pô, e já é o terceiro dia que ele morreu e nada aconteceu. E na verdade, só que algumas mulheres que foram lá não encontraram ele no túmulo. Alguns dos nossos foram lá, é verdade, não encontraram ele, mas não viram ele. E agora a gente está meio que perdido, então a gente está vendo para ele na luz. Aí Jesus fala para ele, cara, seus netos, tarde de coração, vocês não creem em tudo que foi falado sobre Jesus nas profecias? Começou desde Moisés. Em Moisés estava escrito isso. Em Isaías, isso. O que Isaías falou de Jesus, irmãos? O que Isaías falou do Senhor? Cara, essa pergunta é difícil. Oi? Que ele ia aparecer? É Isaías. Como assim ele ia aparecer, Bel? Então, uma música que a gente canta muito aqui, Isaías. Isso, então, Isaías 53, né? Que isso, não tinha aparência nenhuma nele, não tinha beleza nenhuma, né? Não tinha formosura, quem admirar, mas ele levou sobre si os nossos pecados, castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Moisés falando, olha, a serpente levantada no Egito, aquilo ali fazia menção a Cristo, né? O Senhor vos visitará, o Senhor levantará outro profeta, passa-se por crônicas, filho de Salomão, filho de Davi, Salomão. Então, as escrituras todas estão mencionando sobre Cristo. E o Senhor foi falando para eles. Enquanto o Senhor ia explicando para eles, o coração deles ia ardendo. Só que eles não reconheceram Jesus. Quando chegaram na aldeia, Jesus falou assim, beleza, eu vou adiante. Eles falaram, não, fica aqui. Não, tem que... Não, fica aqui com a gente. Não, tem que... Fica aqui com a gente, já é tarde. Aí eles ficaram. Aí Jesus ficou. Então ficou. Aí de noite, quando foram partir o pão, o Senhor deu o pão para eles. Os olhos deles se abriram e falaram, é Jesus. Aí Jesus sumiu da frente deles. E eles, nossa, cara, por isso que no caminho, quando a gente vinha falando, ele vinha explicando as coisas, o nosso coração ardia, a gente sentiu uma expressão de vida, sabe? E a gente não deu noção a isso. Vamos voltar para Jerusalém urgente, chamar os 11, né? Judas tinha morrido. Olha, o Senhor ressuscitou, nós vimos ele pelo caminho. Então vamos recapitular primeiro a carta à igreja de Laodiceia. Jesus, uma igreja que se desviou e Jesus está ali querendo que ela se arrependa, batendo no coração. Irmãos, pensa comigo, agora aqui nesse texto aqui, como é que Jesus está se apresentando? E aí foi uma pergunta que, sabe, será que Deus cansa da gente? Será que Deus se cansa da gente? Será, Gabriel? Que Deus se cansa? Eu pensei, Senhor, será que o Senhor se cansou de mim? Preste atenção nesse texto que nós acabamos de ler. Esses discípulos estavam com o Senhor o tempo todo. Caminhou com o Senhor, viu os milagres, ouviu as palavras que o Senhor profetizou, e o Senhor disse, todo momento você falava, eu vou morrer, vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, é necessário que isso aconteça, mas eu vou ressuscitar. A todo momento, se você ler o livro de Lucas, você vai ver o Senhor falando. O Senhor, quando fez um milagre, falou assim, preste atenção nisso. Eu vou ser entregue nas mãos das autoridades. E Lucas 9, lê isso depois. A todo momento o Senhor está falando, mas eu vou ressuscitar. Aí esses discípulos viram. Aí, irmãos, isso tudo aconteceu. Jesus foi morto, Jesus ressuscitou. Eles, caramba, começaram a chegar os testemunhos, Jesus ressuscitou. E eles não acreditaram nas palavras do Senhor, que estavam se cumprindo naqueles dias. Eles não acreditaram. Os discípulos do caminho de não acreditaram. É tão triste o que eles fizeram, que no versículo 21 ele fala assim, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles falam assim, poxa, a gente acreditou que era ele mesmo que ia salvar, que ia libertar Israel, mas já é o terceiro dia que ele morreu e... Então assim, não era nada, ele era um fanfarrão. Não, é o que está implícito aqui na fala deles. Aí eles falam assim, é bem verdade que umas mulheres disseram que foram lá e viram ele ressuscitar, mas testemunho de mulher, quem vai acreditar nisso? É maluco. Quem acredita na palavra de mulher? Isso aqui está implícito. Um dos 11 foram lá também, que foi Pedro. Mas chegando lá não viram o corpo realmente, mas também não viram ele ressuscitado, como as mulheres falaram. Tá difícil de crer, então é tipo assim, poxa, era um sonho que a gente teve, mas acabou mesmo.
Não se irritou o Senhor de uma tal forma que como que o Senhor terminou essa conversa com ele? O Senhor rompeu essa conversa com ele. O que o Senhor falou? No versículo 26. Então disse Jesus: ó nécios, tolos, burros, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Seus nécios, seus burros, esse coração incrédulo, vocês não creem em nada não. Vocês não ouviram sendo da minha boca que isso tudo ia acontecer, e já está acontecendo, já tem testemunho de que eu ressuscitei, e vocês ainda assim não acreditam? É o que o Senhor está falando para eles. Presta atenção, vê se agora vocês vão entender. Aí começa, ó, olha o que os profetas falaram, a respeito de Jesus. E eles sem entender quem era Jesus. E o Senhor foi andando. Eu fico imaginando Jesus pregando, né? Começou lá em Gênesis, a ponto de ter chegado na aldeia e o assunto não tinha acabado. Agora presta atenção onde eu quero chegar, Alex. Aqui tudo bem, Jesus para mim está normal. Qual é o Jesus diferente aqui? Irmãos, quando chegou na aldeia, o que Jesus falou para eles? Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. O que significa isso, irmão? Ele ia seguir caminho. Ele ia seguir caminho. Sabe aquela coisa, será que Deus cansa? Será que Deus se cansou? Cara, eu fiquei 3 anos e meio com essa galera pregando, ensinando, dizendo que eu ia morrer, dizendo que eu ia ressuscitar. Agora eu morri, eu ressuscitei. As pessoas estão dando testemunho e eles não creem. Ah, na boa, eu cansei, cara. Vou seguir, tá, beleza, fica aí, eu vou seguir caminho. Tinha uma música na minha adolescência que dizia assim: que não passe de nós. Quem conhece essa música? O teu Espírito, que teu Espírito, que não passe de nós o teu Espírito, tudo a nós vem se cumprir, que seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, vem sobre nós. Sabe aquela coisa assim, parece que o Senhor se cansou. Ah, cara, já fiz tudo que eu tinha que fazer com vocês, eu vou investir em outro. O reino vai acontecer. O reino não depende da gente. Mas eu vou agora gastar tempo com outro, porque com vocês eu já gastei o suficiente. E eu senti o Senhor falando assim: Alex, parece que eu me cansei de você. Parece que você não muda, parece que, sabe, eu olho há quantos anos falando contigo, há quantos anos te edificando, há quantos anos liberando a palavra, há quantos anos trazendo, e parece que você não muda, parece que você não avança, parece que você está estagnado. Eu vou seguir adiante. Só restava isso, Senhor. Mas Alex, você está falando uma coisa assim, isso aconteceu em outros momentos. Em Êxodo, por exemplo, lá no capítulo 33, não é para abrir não, Êxodo 33, aconteceu algo semelhante. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, levou Moisés para dar as tábuas da lei, e quando o Senhor está dando as tábuas da lei, o povo fez o bezerro de ouro, né? Aí Deus falou para ele assim: ó, Moisés, desce lá, vê esse povo que está idolatrando. Moisés desceu, quebrou o bezerro de ouro e quebrou as tábuas da lei. Depois Moisés subiu de novo para receber as novas tábuas. Aí lá em cima Deus falou para ele assim: ó, faz o seguinte, entre na terra, possuam a terra em Canaã, vou mandar um anjo junto com vocês, mas eu não vou não, tá? Esse povo é de dura cerviz. O Senhor falou: esse povo é de dura cerviz, eu não vou não. Tipo assim, cansei. Vou mandar um anjo guiando vocês vão conseguir, vai em paz, mas tipo assim, me deixa. João 6, do 66 ao 68, quando muitos estavam abandonando o Senhor, o Senhor chegou para os discípulos e falou assim, quando Jesus deu aquela palavra: eu sou o pão da vida, pão que desceu do céu. Aí ele falou: pô, dura essa palavra. E as pessoas começaram a abandonar ele. Ele se voltou para os 12 e falou assim: o que ele falou para os 12? Vós também não quereis ir? Não quer ir embora? Irmãos, carta à igreja em Éfeso, o Senhor falou assim: olha, eu tenho as 7 estrelas na mão e os 7 candeeiros, e eu sou aquele que passa no meio dos candeeiros.
Ouve, igreja em Éfeso, volta ao primeiro amor. Se você não voltar ao primeiro amor, eu vou remover do teu lugar, igreja. Ou seja, o lugar, eu vou tirar você dali. Eu vou continuar passando em outras igrejas, mas em você, Éfeso, eu não passo mais. Eu cansei de você, eu desisti. Mas parece que essa foi a situação que o Senhor falou para mim essa semana. Alex, eu cansei. Na boa, eu cansei, cara. Eu vou seguir adiante. Mas, sabe uma coisa que, por um lado, se eu percebi isso da parte do Senhor, eu percebi algumas atitudes, irmãos, que podem significar para a gente aqui um caminho de salvação. Pode ser que os irmãos, eu estou compartilhando o que eu vivi, tá, irmãos? Estou sendo sincero. E a atitude desses dois discípulos, irmãos, quando o Senhor falou que, irmãos, eles o constrangeram a permanecer. Constrangeram. A palavra constrangeram no original significa parabianzomai. Parabianzomai. Que significa, irmãos, empregar força contrária à natureza e ao direito. Compelir pelo uso da força. O que dá a entender que Jesus, vou passar adiante. E os discípulos de Emaús seguraram para si e falaram: Senhor, fica com a gente, Senhor. Fica, por favor, Senhor, fica. Já está tarde, fica com a gente. Ele, não, tem que ir. Por favor, Senhor, fica, não nos deixe. E aí, sabe aquela coisa assim, o Senhor quer ir, mas ele fica constrangido, a pessoa está pedindo tanto? Então eu vou ficar. Irmãos, tem uma solução para a gente. Parece que quando os nossos erros se repetem, parece que quando todo o trabalho do Senhor na nossa vida vai perdendo sentido, porque a gente, sabe, está sempre tropeçando, parece que a gente fica estagnado, parece que a gente não avança, sabe? E o Senhor fala assim: olha, na boa, chega, eu vou para outro. Só tem um caminho, se agarrar, Senhor. Agarrar, falar: Senhor, não larga, Senhor, não solte, Senhor. Senhor, não solte. Sabe qual foi a resposta de Moisés para o Senhor, quando o Senhor falou assim: vai, entra na terra prometida, mas eu não vou com vocês não. O Senhor falou assim: Senhor, Moisés falou assim: se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, Senhor. Porque não tem sentido eu ganhar Canaã, não tem sentido a gente entrar em Canaã se o Senhor não está conosco. Como é que nós saberemos se estamos alegrando o seu coração? São as palavras de Moisés. De um certo olhar, parece que Moisés também se agarra. Se o Senhor não for, não tem sentido, nós não vamos. E sabe qual é a resposta de Pedro, quando o Senhor falou: vocês também não querem me abandonar? Não me abandonar, vocês não querem me abandonar. Sabe o que Pedro falou? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Tu tens. Isso me lembrou um hino, irmãos, que eu, na juventude batista, né? Então, minhas avós, criadas na igreja também, batista, aquela coisa toda, eu via muito minhas avós cantando um hino, depois eu vi minha mãe também cantando, e ficou guardado assim dentro de mim um hino que é um hino muito antigo, mas ele fala, ele é com base nessa fala dos discípulos de Emaús. E o hino diz assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Não sabe, tem um momento da nossa vida que parece que tudo perde sentido, irmão. O Senhor está dizendo: olha, eu cansei, eu já fiz tudo, já expliquei, já falei. Eu vou seguir para outro. Eu vou remover do lugar o candeeiro. E talvez a nossa atitude tem que ser essa: se quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor, fica, Senhor, com violência, agarrar ele, sabe como Jacó se agarrou no anjo, sabe, e não te solta enquanto não abençoar. Senhor, não te solta, não prossiga sem o Senhor. Talvez para nós tenha esse caminho ainda, irmãos, sabe, talvez para nós tenha essa postura ainda, de diante do Senhor, dizer: fica, Senhor, já se faz tarde, tem no meu coração para pousar, faça em mim morada permanente. E aí, irmãos, no partir do pão, dessa postura de alguém que, sabe, mesmo fraco, se eu sou fraco, eu sou pequenino, mas eu quero, Senhor, não desiste de mim, Senhor, não passa adiante, eu quero, eu preciso, necessito, minha vida não faz sentido sem o Senhor. Aí o Senhor fala: então, abre o seu coração. Aí o Senhor entra, aí o Senhor parte o pão, e quando o Senhor parte o pão, os nossos olhos se abrem, e nós vemos o Senhor plenamente conosco. Amém, irmãos? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és.